do livro de Marcos, no capítulo 15. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 15, versículos 22 a 47. Eu convido você a fazer essa leitura alternadamente comigo. Eu vou ler os versos pares e a igreja os versos ímpares. Marcos, capítulo 15, versículos 22 a 47. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. E por cima estava em epígrafe a sua acusação, o Rei dos Judeus. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Vamos ter mais uma palavra de oração. Quero convidar você, mais uma vez, a estar curvando a sua cabeça e vamos estar orando junto com o pastor Cristiano. Senhor, nós te louvamos nesta manhã porque o Senhor é santo e o único digno de louvor e adoração. Nós estamos aqui, Deus, humilhados, reunidos como teu povo e constrangidos pela tua cruz. Estamos constrangidos, Deus, pelo teu amor. Estamos constrangidos porque antes da fundação de toda a existência, o Senhor nos chamou para sermos o teu povo, seus eleitos, tua igreja. E isso se deu por conta da morte expiatória de Cristo naquela cruz antes da fundação do mundo. O Senhor, com um plano santo e perfeito, escolheu ir à cruz em nosso lugar e tomar sobre si as mazelas de nossa existência e de nossa vida, os nossos pecados, as nossas escórias, a sujeira de nossa alma, a podridão humana existente em nós. E por conta de tudo isso, o Senhor foi àquela cruz para sofrer como humilhado, como aquele
que é santo e que tomou o lugar de pecadores como eu e como todos nós que aqui estamos reunidos. E nós te damos toda a glória e toda a honra e toda a majestade, e declaramos que o Senhor é a nossa esperança, e declaramos que o Senhor é a razão de nossa existência, e declaramos que te amamos, Deus, te amamos, Senhor. Nós te amamos, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, e esse amor foi revelado na cruz. Bendito seja aquela sexta-feira negra, triste, mas que no final de tudo é a razão de estarmos vivos, é a razão de termos abundância de vida, vida não somente para essa existência, mas vida eterna, vida que não perece, vida para todo sempre ao lado do Deus que prometeu enxugar de nossos olhos toda lágrima. Bendito seja o Senhor, bendito seja a tua cruz, porque ela é o início da plenitude da nossa vida. Nós te louvamos, Jesus Cristo, Senhor nosso, Deus encarnado, aquele que veio para redimir um povo que foi comprado por alto preço. Te louvamos, Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos passar a celebração da ceia do Senhor nesta manhã, com muita alegria, com muito júbilo, com muita gratidão no nosso coração. Quero convidar o reverendo Jefferson para fazer a leitura de 1 Coríntios 11, 23 a 32, também oração de consagração. Depois convidar o reverendo Nestor para distribuir o pão e o reverendo Rafael para distribuir o cálice. Primeiro aos Coríntios 11, a partir do versículo 23, lemos assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Queria convidar os presbíteros para estarem aqui conosco também, os presbíteros presentes, para virem aqui à frente. E eu quero convidar você a baixar também a sua fronte, e nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Senhor, nessa hora em que nós celebramos esse sacramento, o que nos vem à mente, Deus, é aquele momento em que o Senhor, pela última vez, o celebrou, Deus, no meio dos seus discípulos. E naquela noite, ó Deus, em que o Senhor foi traído, o Senhor nos comissionou, Pai, a fazer isso todas as vezes
em memória do Senhor, como lembrança do ato que nós celebramos, mas também, ó Deus, entendendo que a Tua presença está aqui conosco. O Senhor está no meio de nós e ministrando a cada um de nós as Tuas benesses. Principalmente, ó Deus, a maior delas, a certeza de que nós somos comprados, nós fomos livrados, fomos realmente tirados da morte para a vida eterna, Pai. Senhor, nessa hora em que nós nos apoderamos do pão, do vinho, Senhor, consagra esses elementos a Ti, Pai. Faz, ó Deus, conforme o Teu querer sobre nós, ministrando à Tua igreja, Senhor, aquilo que é da Tua vontade. Aos que precisam de consolo, Senhor, consola, Senhor. Traz realmente a Tua viva esperança de que tudo que passamos nessa terra é passageiro de fato. E que toda dor, ó Deus, não vai durar para sempre, mas o Senhor é quem pode trazer bálsamo, refrigério, transformação, expectativa nova, esperança de que amanhã será sempre muito melhor na presença do Senhor. Senhor, aqueles que estão felizes, estão cheios de vida nessa manhã, que o Senhor transforme isso em muito mais. Que o Senhor faça, ó Deus, com que essa alegria aumente exponencialmente, ó Deus. E de uma forma, Senhor, que nós venhamos a celebrar esse momento em atitude de louvor ao Senhor também. Pai, aqueles que precisam de cura, que o Senhor esteja curando. Aqueles, ó Deus, que precisam de vida nova, que o Senhor esteja ministrando, ó Deus, o renovo do Senhor. E, ó Pai, aqueles que não participarão de forma ativa da ceia, que o Senhor também gere expectativa, desejo. Que o Senhor gere, ó Pai, aquele momento, ó Pai, de querer estar na Tua presença de forma mais profunda. E que, ó Deus, isso redunde realmente em arrependimento de pecados, em transformação, em salvação. E, ó Pai, mudança de vida para cada um de nós em todo o tempo, ó Deus. Senhor, fica conosco. Esse momento, ó Deus, é um momento que nós nos humilhamos na Tua presença. Mas, ó Deus, esse é o momento em que nós cremos que o Senhor está de forma plena agindo em nós. Então toma-nos nas Tuas mãos, é assim que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós convidamos os nossos irmãos presbíteros para que venham à frente nos auxiliar. E aqueles que também estão em disponibilidade para virem nos auxiliar na distribuição dos elementos. Senhor exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Para sempre Ele reinará. Terra e céu, o seu nome proclama.
céu. Ele exaltado, Senhor exaltado no céu. Exaltado, exaltado Senhor, exaltado, Ele exaltado, Senhor exaltado nos céus, eu louvo. Ele exaltado, Senhor exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é o Senhor, para sempre Ele reinará. Terra e céu, o seu nome proclamarão. Ele exaltado, Senhor exaltado no céu. Meus irmãos, alguém deixou de ser servido no elemento pão? Acho que agora ninguém foi esquecido, né? Deus nos abençoe. Bom dia, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós aprendemos nas Escrituras Sagradas, o Senhor Jesus Cristo estabeleceu 2 meios de graça que são exclusivos para a sua igreja. O batismo, que sela o ingresso do servo do Senhor, do professo em Cristo Jesus no corpo de Cristo, que é chamado de sacramento de iniciação. E nós temos a ceia, a mesa do Senhor, que é o sacramento que sela a manutenção, o alimento dos crentes em Cristo Jesus na presença do Senhor até a volta gloriosa do Cordeiro. Nós sabemos, como nos ensinam as Sagradas Escrituras, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso o Senhor Jesus Cristo, não um cordeiro simples como os cordeiros que haviam diante dos homens, mas o próprio Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, entregou a sua vida voluntariamente, por mim e por você, para que o sangue precioso e bendito do Cordeiro vencesse definitivamente o meu pecado e o seu pecado, fizesse a remissão, a limpeza completa de nossas almas, para que pudéssemos nos apresentar santos, indesculpáveis, lavados no sangue do Cordeiro. Portanto, se você é um crente em Jesus Cristo, você tem este privilégio e esta responsabilidade. Após examinar-se, após reconhecer a sua indignidade, após reconhecer que somente somos dignos por causa desse sangue, nós devemos participar com profunda alegria nos nossos corações deste cálice, que é chamado do cálice da nova aliança no sangue do Senhor. Aliança perfeitamente restaurada, completamente restaurada, eternamente restaurada. Este sangue que nos dá acesso à presença de Deus Pai. Portanto, nós temos um símbolo visível da proclamação do Evangelho diante de nós. Participamos desse momento do sangue porque o Cordeiro foi morto em meu favor e seu favor. Portanto, que possamos participar deste cálice com um profundo quebrantamento nos nossos corações, porque custou o sangue do nosso Cordeiro, do nosso Senhor, do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, que possamos perceber a glória, a honra, a dignidade que o Pai nos confere,
ao ponto de, pelo Filho, podemos participar desse sacramento. Como a palavra assim nos ensina, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Sangue que foi derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Tomai e bebei, diz o Senhor. De cruz se erigiu, nela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo. Alguns dos irmãos que já professaram a fé em Cristo Jesus, já passaram pelo batismo cristão e por isso têm direito graciosamente a esse momento e não foi servido, por favor, queira levantar uma de suas mãos para que possa ser identificado por um dos presbíteros e assim devidamente servido. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará.
Como nos diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar? Santo Deus, nós te bendizemos, porque nada, absolutamente nada se compara a este momento tão glorioso para a igreja de Cristo Jesus. Igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, sangue bendito que tira o pecado do mundo. E nós nesse momento, Senhor, celebramos o Senhor, porque nós reconhecemos que não somos dignos desse momento e ao mesmo tempo temos tal honra, tal privilégio, Senhor, tal acesso à Tua presença através do alimento que nos é fornecido por meio desse sacramento. Nós te bendizemos pelo pão, nós te bendizemos por este cálice que representam, Senhor, o sangue e o corpo do Senhor Jesus que foi dado em nosso favor. E nos alimentamos nesse momento, Senhor, com uma santa expectativa, como uma preparação gloriosa da Tua igreja, porque um dia participaremos desse momento, Senhor, com o próprio Cordeiro de Deus diante de nós, nas bodas do Cordeiro, desfrutando da eternidade na Tua presença, porque assim nos garante a Tua palavra. Quem comer da Tua carne, quem beber do Teu sangue, tem a vida eterna. E é nesta segurança e nessa expectativa, Deus, que nós te agradecemos pela bênção da participação nesse sacramento, Pai. Toda honra ao Teu nome, toda glória ao Teu nome, toda exaltação a Ti, ó Senhor Jesus, o bendito Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo, a oferta única, suficiente, perfeita do Senhor nosso Deus em nosso favor. E te bendizemos porque Teu Santo Espírito aplica essas verdades aos nossos corações, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse no início do culto, hoje é um dia muito especial, justamente por estarmos lembrando do sacrifício do Senhor Jesus, podemos celebrar a ceia do Senhor e também podemos reunir o nosso presbitério. Uma vez por ano temos feito esse culto com o objetivo de reunir as igrejas do presbitério. Este ano, com o desmembramento do presbitério Juiz de Fora, com a criação do presbitério Juiz Forano, nós estamos hoje fazendo este culto aqui somente com os membros do presbitério Juiz de Fora. E nós nos alegramos muito pela presença de todos, graças a Deus, é uma boa frequência. Sabemos que essa época é época difícil para muitos, mas graças a Deus pela sua vida, que você veio aqui nesta manhã, e tenho certeza que você está sendo grandemente abençoado por tudo aquilo que está ocorrendo neste culto. E nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Mas antes, quero apresentar aqui a executiva do presbitério, né, que foi desse novo presbitério. Eu sou o presidente, o vice-presidente é o reverendo Renato, da terceira igreja. Vou sinalizar, porque às vezes a pessoa não conhece ainda, né? O reverendo Renato, da terceira igreja. O primeiro secretário é o reverendo David, da primeira igreja, na congregação do Grama. O segundo secretário é o reverendo Cristiano, da quinta igreja. O secretário executivo é o reverendo Paulo, da primeira igreja, na congregação de Rio Pomba. E o tesoureiro do presbitério é o presbítero Antônio. Então, aqui estão aqueles que foram eleitos, né, para este ano na direção do presbitério Juiz de Fora. E além disso, nós temos aqui a presença, né, já mencionado, do reverendo Rafael, reverendo Jefferson, reverendo Nestor, que agora está conosco, lá na congregação de Guarani e Rio Novo. É isso? Hein? E lá atrás, o reverendo Jazi Tavares. Já falei que ele escapa aqui, né? Ficar lá atrás quietinho. Pastor da sexta igreja de Juiz de Fora. Vamos ouvir então a palavra do Senhor nesta manhã, que será ministrada pelo reverendo Paulo Henrique, da congregação de Rio Pomba.
Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós, amém? É uma alegria muito grande para nós podermos estar reunidos nesta manhã, prestando culto ao nosso Deus, adorando ao Senhor, e nesse dia que é tão especial, quando nós trazemos à memória algo que mudou a nossa história. Nós que caminhávamos em direção à condenação, à morte eterna, e pela cruz de Cristo, fomos agora convertidos e estamos num outro caminho, no caminho de salvação. Essa cruz e esse dia é momento de alegria, de celebração e de exaltação. Um privilégio para mim poder compartilhar com os irmãos a palavra. Como já disse o reverendo Eloy, eu sou o reverendo Paulo Henrique, pastor da nossa congregação lá no bairro, lá na cidade de Rio Pomba, eu ia falar bairro Rio Pomba, né? Na cidade de Rio Pomba. Estou acompanhado hoje de minha esposa, está sentadinha ali, aquela loura bonita, também as minhas filhas, Daniela e Rafaela. E a congregação de Rio Pomba traz um abraço também a toda a igreja. Estamos vendo ali também o evangelista Jefferson da congregação de Mercês, também com um grupo. Que alegria nós podemos estar reunidos aqui, prestando culto ao Senhor. Irmãos, eu quero convidá-los então para que abram comigo as Escrituras na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9. Hebreus, capítulo 9, nós faremos a leitura do verso 11 até o verso 22. Carta aos Hebreus, capítulo 9, do verso 11 ao 22. Todos acharam? Hebreus capítulo 9, do verso 11 ao 22, diz-nos assim a palavra do Senhor. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, mãos não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, tanto quanto a purificação da carne, mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Oremos. Ó Deus, bendito e santo é o teu nome. Deus Todo-Poderoso, Senhor de toda glória, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos pelo privilégio
tão glorioso, tão grandioso, de estarmos em Tua presença, de prestarmos culto a Ti e de podermos ouvir a Tua palavra. Por isso pedimos, use o Senhor da Tua misericórdia mais uma vez e fale conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Carta aos Hebreus é uma carta que a sua autoria permanece ainda desconhecida. Não há uma declaração aqui que nós podemos concluir e chegar ao entendimento de quem foi o seu autor. O autor da carta aos Hebreus se inclui entre aqueles que receberam a mensagem do Evangelho por intermédio de outros. Alguns nomes são sugeridos como possíveis autores desta carta, tais como Paulo, Silas, Barnabé, Lucas, Apolo e entre outros. Mas por esta declaração, que está no capítulo 2, no verso 3, parece excluir a possibilidade desta carta ter sido escrita pelo apóstolo Paulo, posto que ele sempre dizia, como está em Gálatas capítulo 1, no verso 12, que ele recebeu a mensagem do Evangelho, a revelação, não por mãos ou não através de outros homens, mas do próprio Cristo. O autor aqui diz que eles receberam a revelação por intermédio de outros, chegaram ao entendimento e foi-lhes anunciada a mensagem do Evangelho por através de homens que serviram ao Senhor. Parece excluir o apóstolo Paulo, todavia, entretanto, não temos uma afirmação clara para dizer quem foi o autor. Em última análise, o que nós podemos afirmar é que o autor desta carta é o Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 21, diz que homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Portanto, o autor desta carta, que afirmamos categoricamente, é o Espírito Santo. A carta foi escrita, irmãos, à comunidade dos hebreus convertidos a Cristo, que estavam enfrentando o período da perseguição. Viviam no contexto da perseguição, e uma perseguição ainda maior estava para se empreender contra eles, como é anunciado aqui nesse livro, nessa carta. Mas estes judeus, esses hebreus, eram também aqueles que estavam ainda no contexto dos sacrifícios realizados no Antigo Testamento. Estavam ainda num contexto muito próximo também do templo. E estes receberam a mensagem, por isso o escritor faz questão de afirmar que o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios realizados no Antigo Testamento. O autor aqui faz questão de afirmar, nós podemos ver isso no capítulo 9, nos versos 14, no capítulo 10, do 19 a 20, o autor aqui faz questão de afirmar que Cristo é superior ao templo. Havia um grande orgulho por parte dos judeus e havia um grande apreço para com o templo, e que nesta ocasião é chamado sinagoga. Havia também um grande orgulho quanto aos rituais, quanto aos sacrifícios. Mas Cristo, o sumo sacerdote, prestou de uma vez por todas o único, maior e melhor sacrifício que alguém poderia fazer por nós. A mensagem central da carta aos Hebreus é a provisão de um sacerdote e um sacrifício perfeito. Esta é a mensagem central desta carta. A provisão de um sacerdote e de um sacrifício perfeito. O sacerdócio levítico era imperfeito, pois o próprio sacerdote era também pecador. A oferta apresentada, oferecida como sacrifício ali por esse sacerdote, também era imperfeita. O sacrifício era imperfeito, pois tinha que ser realizado várias vezes anualmente. Mas Jesus foi a perfeita oferta pelo pecado. Sua morte expiatória na cruz fez com que a salvação viesse até nós. Jesus Cristo foi a perfeita oferta pelo nosso pecado por meio de sua morte expiatória na cruz.
A doutrina, irmãos, da expiação é uma boa nova que nos ensina que Jesus foi o nosso substituto. Ele morreu por nós. No sacerdócio levítico, o sangue do animal era derramado em favor daquele ofertante. O sacerdote, no caso Arão, como nós podemos ver em Levíticos 16 e Levítico 17, o sacerdote tomava aquela oferta, impunha as mãos sobre a cabeça daquele animal e o pecado do ofertante era então posto, imputado, transferido para aquela oferta. E o animal era morto, o seu sangue era derramado. No capítulo 16, nós podemos ver no versículo 22 que a vida do animal, é dito assim, a vida do animal está no seu sangue. E o sangue era derramado. Era a vida do animal pela vida do ofertante, do homem pecador. Foi a vida de Cristo pela nossa vida. Foi a morte de Cristo para nos trazer vida. Na cruz, Cristo derramou o seu sangue pelo nosso. Ele pagou o preço por nós. A doutrina da expiação é a demonstração do grande amor de Deus para conosco em nos salvar. O homem se desviou, transgrediu a lei, e Deus, como punição, declarou a morte. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, ouviram do Senhor: não coma do fruto da árvore do jardim, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O homem transgrediu, desobedeceu, e como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5 e no versículo 12, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós nos tornamos pecadores, descendência pecaminosa. A expiação foi o único meio pelo qual Deus pôde prover salvação e, ao mesmo tempo, satisfazer a sua justiça. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Havendo dito, o Senhor fará. E ele disse que o homem morreria, ele disse que o homem receberia a punição, e esta punição trouxe consigo a morte nos seus três significados: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, a separação do corpo e da alma. A morte espiritual, a separação de Deus, assim como nós nos encontrávamos antes de Cristo. E a morte eterna, a condenação eterna no inferno. Para nos livrar, irmãos, desta morte eterna, para ser expiação, propiciação em nosso lugar, oferta pelo nosso pecado, foi que Cristo deu a sua vida na cruz. O pecador tinha que morrer, a punição tinha que ser a morte. Mas para que eu e você não passássemos por essa morte, Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Cristo sofreu e morreu em nosso lugar. É isso que está sendo anunciado aqui no texto que nós acabamos de ler. E alguns pontos são destacados aqui pelo autor, e ele primeiro chama Jesus Cristo de o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, fazendo referência ao sacerdote levítico, fazendo referência à imperfeição daquilo que era oferecido anualmente por conta do pecado, mas este sacerdote era imperfeito, porque o mesmo também era pecador. Ele precisava realizar purificação por si mesmo, para assim também poder ser o representante do povo diante de Deus. Cristo, o sumo sacerdote, o supremo sacerdote, o perfeito, e aquele que ofereceu como a si mesmo como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Por isso ele também diz aí no versículo 12, no versículo 11, a mais perfeita oferta.
Cristo não é somente o sumo sacerdote, mas é também a mais perfeita oferta pelo nosso pecado. E depois ele diz que o seu sacrifício foi perfeito e cabal, ou seja, realizado uma única vez. Cumpriu o seu propósito. Atendeu aquilo para o qual foi designado. A seguir, ele passa a mostrar então, e é isso que nós vamos perceber aqui, os benefícios decorrentes da morte expiatória de Cristo na cruz. Os benefícios decorrentes da morte expiatória de Cristo na cruz, e é sobre isso que eu quero lhes falar nesta manhã. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui, podemos perceber, pelo menos 3 benefícios eternos conquistados por nós ali na cruz. Benefícios decorrentes da morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Ele que foi a oferta pelo nosso pecado. Ele que foi o nosso substituto. Ele que se fez maldição em nosso lugar. Ele que sofreu a nossa morte, a punição pelo nosso pecado. Ele mesmo traz para nós benefícios. Então, os benefícios decorrentes da morte expiatória de Cristo na cruz. E eu quero convidar a igreja para que olhemos novamente para o verso de número 12. E quando nos diz assim a palavra: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Os benefícios decorrentes da morte expiatória de Cristo na cruz, e o primeiro deles que percebemos aqui na palavra é eterna redenção. A redenção, esta é a palavra encontrada somente aqui nesse texto e também em Lucas, capítulo 1, no verso 68, no capítulo 2 e no verso 38. Seu uso estava ligado com a ideia de resgate de um escravo. Era o preço que alguém pagava para resgatar um escravo. Era a libertação da escravidão. E é exatamente isso, irmãos, que a redenção significa para nós. A transgressão do Éden fez de nós escravos do pecado e obedientes aos impulsos carnais. Fomos achados culpados. Perdemos o nosso estado de inocência para agora nos encontrarmos no estado de culpa, corruptível e condenados à morte. Éramos, por natureza, escravos do pecado, como nos diz o apóstolo Paulo. Mas para nos resgatar desta escravidão, para ser a propiciação, o preço pelos nossos pecados, Jesus Cristo se ofereceu naquela cruz. Jesus é o sumo sacerdote que ofereceu-se a si mesmo como oferta perfeita pelo nosso pecado. E o resgate foi o preço do seu próprio sangue derramado na cruz. Ele verteu o seu precioso sangue por amor a mim e a você. Nós que outrora estávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Éramos, por natureza, escravos do pecado. Mas o benefício decorrente desta morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário é para nós, irmãos, a eterna redenção. Ele morreu para nos libertar do império da morte e da escravidão do pecado, para que fôssemos feitos servos de Deus. Para que deixássemos de servir o pecado, de atender os anseios e impulsos carnais, para agora, em nova vida, transformados pelo poder de Cristo, pela mediação da sua palavra, na operação do Espírito Santo, nós pudéssemos nos tornar servos de Deus. Em Cristo, estamos eternamente libertos da escravidão do pecado. Podemos viver uma nova vida pela obra de Cristo na cruz, pela ação
regeneradora do Espírito Santo, podemos ter a certeza de nossa redenção. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Já não estamos mais sob a escravidão do pecado. Já não andamos mais sobre o jugo e o peso e a condenação por conta do pecado. Porque Cristo fez-se a nossa eterna redenção. Ele nos redimiu. Ele pagou o resgate. Ele verteu o seu precioso sangue. Ele deu a sua vida por nós. Foi a vida de Cristo pela minha, pela sua, pela nossa vida. De maneira que agora, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6 e no verso 14, que o pecado já não terá mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. A lei severa, punitiva, condenatória, e trazia consigo a maldição, a morte por conta do pecado. Mas Cristo assumiu o meu, o seu, o nosso lugar. De maneira, irmãos, que não estamos mais sobre o domínio, não estamos mais sobre a condenação, não estamos mais sobre a punição, porque Ele recebeu em si mesmo toda a ira redentiva de Deus por amor a mim e a você. A eterna remissão dos nossos pecados, a eterna redenção é o benefício decorrente da morte expiatória de Cristo Jesus na cruz. Mas não apenas isso, irmãos. Há também outro benefício que a morte expiatória de Cristo na cruz conquistou para nós. E o benefício é a purificação de nossa consciência. Benefícios decorrentes da morte expiatória de Cristo na cruz. E o segundo deles é a purificação de nossa consciência. Se não, vejamos o verso de número 14, que nos diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. A consciência é um sistema de advertência dado por Deus, que reage ao pecado e produz acusação, culpa. Todos nós, quando estamos diante de tal situação e de qualquer tentação, logo sentimos em nossa consciência o alerta, a acusação. Ou nós andamos por aquele caminho, ou tomamos a direção da consagração e da comunhão com Deus. Mas existe algo, irmãos, que faz parte de nossa natureza, não apenas de nossas ações, não apenas de nossas práticas, que às vezes, em alguns momentos, podem ser pecaminosas, mas existe algo que faz parte de nossa essência, de nossa natureza. Temos uma natureza pecaminosa, corrompida, corrupta. Portanto, temos constantemente em nossa mente a acusação, a culpa pelo pecado. Mas o sacrifício, a morte expiatória de Cristo Jesus na cruz, traz para nós, irmãos, a bênção, a purificação de nossa consciência. O evangelista João fala a respeito disso, lá no capítulo 8, no versículo 9, quando naquele episódio daquela mulher que fora surpreendida em adultério e vinha com seus acusadores ao encontrar-se com Jesus, e então a lei diz que esta deve ser apedrejada, e tu o que dizes? E a pergunta retórica foi: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o verso 9 diz que começaram a sair um por um, a começar pelo mais velho. E ali é dito: porque a sua consciência os acusava. Não tem ninguém que não peque, não tem ninguém que não falhe. Todos nós somos, por natureza, pecador.
E é exatamente isso que o escritor aqui quer comunicar para nós, a purificação de nossa consciência. O texto que lemos em Isaías capítulo 53, no versículo 4, diz: certamente ele levou sobre si as nossas iniquidades, e a nossa transgressão levou sobre si. A nossa enfermidade, a nossa transgressão e as dores tomou sobre si. A morte expiatória de Cristo, irmãos, nos garante o benefício da purificação de nossa consciência, isto é, da acusação do pecado. Todo escrito de dívida que pesava contra nós fora posto em sua conta. De maneira que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, e no versículo 1, diz que já agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida nos salvou. Toda a condenação, todo o peso, toda a acusação fora posto em Cristo por amor a nós. Toda vez que o acusador nos faz lembrar de nossos pecados, nós podemos responder: Cristo levou sobre si. Isso é libertador, irmãos. Isto é transformador, pois não há nada mais opressor, não há nada mais inquietante do que o constante ou a constante acusação de nossa mente por conta do pecado. Uma coisa é viver uma vida temente a Deus, uma coisa é nos esforçarmos para nos desviarmos do mal, uma coisa é andarmos em espírito e jamais satisfazermos a consciência de nossa carne. Outra coisa é acharmos, irmãos, que nos encontraremos em tal perfeição que seremos dignos da salvação. Outra coisa é queremos buscar um padrão de santidade, de pureza, de consciência, que nos fará pensar que por conta disso nós seremos aceitos e perfeitos diante de Deus. Estamos em um processo de santificação e dia após dia somos transformados de glória em glória até alcançarmos a perfeita varonilidade de Cristo Jesus. Portanto, Cristo na cruz pagou o preço por nós para purificar a nossa consciência das más obras, da acusação, da condenação. E o autor continua dizendo, para que nós pudéssemos sermos feitos servos de Deus. Você pode servir a Deus, estar na presença de Deus, por conta daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Temos a consciência purificada, tanto da condenação, quanto da contaminação do pecado. Nossa mente, portanto, deve ser uma mente cristã, uma mente purificada. Devemos olhar para a palavra e ter o cuidado para que todos os dias o que passar pela nossa mente seja tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é de boa fama e aquilo em que há louvor, como o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 4, no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensar. Não ocupemos a nossa mente com as condenações do nosso adversário, mas recebamos a graça salvadora de Cristo, o benefício da purificação de nossa mente, de nossa consciência. É mais um dos benefícios decorrentes da morte expiatória de Cristo na cruz. Mas há também um terceiro benefício, que é a nossa eterna salvação. O verso de número 15 nos diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo na morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança àqueles que têm sido chamados. O escritor aqui usa a palavra aliança para significar
uma comunhão com Deus, o retorno à paz, à salvação, à comunhão com o Senhor. A primeira aliança que fora quebrada lá no Antigo Testamento e que vinha Deus usando de sua misericórdia com todas as gerações, mas sempre apontando para algo superior, para algo maior, para uma aliança perfeita e eterna, esta que fora feita no sangue de Jesus. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo, naquela noite, tomou o cálice, ergueu e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam, este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. O sangue de Cristo trouxe-nos novamente na situação e na relação de aliança com Deus. Nós que estávamos na posição de inimigos, como nos diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, no versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Estávamos em inimizade, estávamos desgarrados, estávamos condenados, mas Cristo, na cruz, trouxe-nos a eterna salvação. Cristo é a remissão, o preço pelos nossos pecados. A eterna salvação aponta para isso, a remissão da transgressão que havia sob a primeira aliança, o estado de culpa, de condenação, de morte, e que agora Cristo tornou sobre si. Através do seu sangue derramado na cruz, irmãos, Cristo concedeu-nos o benefício da eterna salvação. Cristo sabia que o seu sacrifício seria perfeito. Cristo sabia que a sua morte expiatória na cruz cumpriria o propósito para o qual fora designado. Por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 1, nós vemos o Senhor Jesus Cristo tranquilizando, apaziguando os seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar e voltarei para vos buscar, para que onde eu estou, estejais vós também. A eterna salvação é o benefício decorrente da morte expiatória de Cristo na cruz por nós, irmãos. Não há, meus irmãos, a menor possibilidade de nós não sermos salvos. Não há a menor possibilidade desta salvação não acontecer. Porque ao contrário do sacrifício dos bodes, dos animais no Antigo Testamento, o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi eterno e se deu em toda a eternidade. Ele morreu pelos seus e foi Ele mesmo quem disse: as minhas ovelhas, as ovelhas que o Pai me deu, nenhuma delas se perderão. Pelo contrário, todos nós seremos recolhidos no aprisco celestial. Estaremos por toda a eternidade no céu de glória. A eterna salvação, ou a nossa eterna salvação, é o benefício decorrente da morte expiatória de Cristo na cruz. Nós não seremos salvos, nós somos salvos. Nós não haveremos de ser salvos um dia, mas somos salvos agora, no tempo que se chama hoje. Vivemos o benefício da salvação, mas ainda não completamente, porque há de se completar na segunda vinda de Cristo. Mas podemos e devemos ter a certeza de nossa salvação, da conquista de Cristo na cruz do Calvário por nós. Este é um benefício maravilhoso. O primeiro Adão trouxe consigo corrupção, culpa, condenação. O segundo Adão trouxe a purificação pelo seu sangue, a paz, a salvação, a vida eterna. Nessas palavras, o apóstolo Paulo diz: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Em Cristo
temos o benefício da eterna salvação. Eterna redenção. Cristo se ofereceu como preço, resgate pelo nosso pecado. Éramos escravos, estávamos condenados, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Quando Cristo provê como benefício na cruz a eterna redenção, Ele nos libertou da escravidão do pecado. A purificação de nossa consciência. Cristo se fez maldição por nós. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. De maneira que já não há agora mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Temos uma mente cristã, uma consciência cristã. Por isso, irmãos, e finalmente, tudo que é justo, que é santo, que é puro, que é de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensar. A eterna salvação. Nós não seremos salvos, nós somos salvos. Cristo garantiu por nós e para nós, na cruz, a nossa eterna salvação. Os benefícios decorrentes da morte expiatória de Cristo na cruz. Nossa eterna redenção, a purificação de nossa consciência e nossa eterna salvação. O sangue da nova aliança nos garante